Olá, bom dia, shalom, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada um de nós. Hoje chegamos ao nosso 19º dia da contagem do homem e somos conduzidos a uma dimensão profunda, humildade da harmonia. Rode dentro do Tiferet. Hoje Deus nos ensina a reconhecer que nem tudo gira ao nosso redor, que há beleza até nas restrições, até nos processos, até nas dificuldades. A verdadeira harmonia nasce quando o coração aprende a agradecer, não apenas pelo que é bom, mas agradecer por tudo. Que hoje sejamos revestidos de humildade e aprendamos com cada situação e que nossa alma se eleve através da gratidão. Levítico capítulo 23, 15 e 16. Depois para vós contareis desde o dia seguinte ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão. Até ao dia seguinte, ao sétimo sábado, contareis 50 dias. Então oferecereis nova oferta de manjares ao Senhor. Salmo de número 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, investirem contra mim, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse e meu coração não temeria, ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisso confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Também agora a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim. Por isso oferecerei sacrifícios de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Tem piedade de mim e responde-me. Quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Não esconda de mim a tua face, não rejeitas ao teu servo com ira. Tu foste o meu auxílio, não me deixes nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Ensina-me, Senhor, os teus caminhos e guia-me pela vereda direita por causa dos meus inimigos. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsas testemunhas contra mim e os que respiram crueldade. Pereceria, sem dúvida, se não cresce que veria a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anima-te, e ele fortalecerá o teu coração, pois espera no Senhor. Hoje, no nosso 19º dia da contagem do homem, já estamos no final da terceira semana, né? 2 semanas e 5 dias. Nós temos a bênção da contagem do homem de hoje. Bendito és tu, Senhor nosso Deus, Rei do universo, que nos santificaste com os teus mandamentos e nos ordenaste a contar o homem. A oração de hoje, a humildade na harmonia. Em nome de Jesus, o Cristo, o nosso Messias, eis-me aqui, ó Deus Altíssimo, pronto e preparado para cumprir o mandamento da contagem do homem, conforme ordenaste em tua sagrada Escritura. Senhor, que a tua graça esteja sobre nós
como está escrito. Esteja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Deus do universo, tu nos ordenaste por meio de Moisés, teu servo fiel, contar-nos os dias do homem, como meio de purificação espiritual, para que sejamos libertos das cascas da impureza, do egoísmo, da escuridão espiritual. Clamamos por essa purificação, pois está escrito: santificai-vos e sede santos, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Pai, que a contagem deste dia seja para a correção das falhas espirituais ligadas a esse templo e a esse tempo sagrado. Que eu seja transformado e santificado por meio do teu Espírito, que recebi por meio da fé em Jesus, conforme está prometido. E vos darei um novo coração, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Purifica minha alma e meu espírito de toda a contaminação da carne e do espírito, aperfeiçoando a santidade do temor do Senhor. Derrama tua unção sobre mim e sobre todo o teu povo. Traz luz, cura, restauração, consagração. Que a influência do teu reino venha sobre todos os mundos por meio desta fidelidade ao teu mandamento. Que eu seja, pela tua graça, transformado à imagem de teu Filho Jesus. Jesus, o nosso Senhor e Redentor, o verdadeiro Cordeiro Pascal, que ressuscitou e nos guia à plenitude do Espírito. Em nome de Jesus, nós oramos e consagramos este tempo ao Senhor. A nossa meditação de hoje, baseada na humildade, na harmonia, nesse 19º dia, nós avançamos mais um dia no propósito do aperfeiçoamento, do refinamento da alma, que é a contagem do homem. E o Senhor nos conduz a uma dimensão que toca diretamente ao coração. Rod dentro do Tiferet. A humildade na harmonia. Se nos dias anteriores nós fomos ensinados a amar, a equilibrar, a alinhar e a perseverar, hoje somos chamados a algo ainda mais profundo: aprender a se render. Porque existe algo que precisa ser entendido. Você pode ter disciplina, você pode ter constância, você pode até ter sensibilidade espiritual, mas se não houver humildade, tudo se corrompe. A humildade é o que protege a beleza. A humildade é o que protege a harmonia. A humildade é o que protege o equilíbrio. A humildade é o que protege o alinhamento. A humildade é que nos dá condição de perseverar. E é exatamente isso que a humildade representa. Humildade é reconhecimento. Humildade é a rendição. Humildade é a capacidade de dizer: não sou eu, é Deus. E dentro da harmonia, a humildade se torna essencial. Porque sem humildade, a harmonia vira aparência. Sem humildade, a espiritualidade vira orgulho. Sem humildade, até o crescimento se torna queda. E aqui está uma verdade profunda. O maior inimigo da maturidade espiritual é o orgulho disfarçado. Aquele orgulho que não aparece de forma explícita, mas que se manifesta nas atitudes. Se manifesta na forma de pensar, na forma de reagir, na forma de se posicionar. E quando a pessoa começa a achar que já sabe, que já entendeu,
que já chegou, que já alcançou, é nesse momento ele para de crescer. Por isso o Senhor nos chama para um lugar de ajuste, o lugar da gratidão. Porque a gratidão é uma expressão da humildade. Quem é grato reconhece. Quem é grato entende que não controla tudo. Quem é grato aceita que até as dificuldades têm propósito. E o que nós estamos buscando entender é uma revelação muito poderosa. A verdadeira grandeza não está em viver sem dificuldades, mas em saber agradecer por cada uma delas, porque elas têm propósitos de aperfeiçoamento na nossa vida. Isso confronta diretamente a nossa natureza, porque naturalmente nós queremos facilidade, não dificuldade. Naturalmente nós queremos conforto, não desconforto. Naturalmente nós queremos o controle, não sermos controlados. Mas Deus trabalha no processo. E muitas vezes aquilo que você chama de problema é ferramenta de crescimento nas nossas vidas. Aquilo que você chama de limite, às vezes, ou na maioria das vezes, é proteção. Aquilo que você chama de dificuldade é refinamento. E aqui entra uma chave espiritual profunda. As restrições também são expressões de caridade. Nem tudo que te limita te atrasa. Nem tudo que te impede te prejudica. Muitas vezes Deus está te protegendo. Deus está te ajustando. Deus está te preparando. Mas sem humildade, você não enxerga isso. Sem humildade, você reclama. Sem humildade, você resiste. Sem humildade, você se fecha. Mas com humildade, você aprende. Por isso é necessário humildade na harmonia. Por quê? Porque é com a prática da humildade que nós aprendemos. E isso muda completamente a forma como você vive. Porque você deixa de lutar contra o processo e começa a crescer dentro do processo. E isso é maturidade. Agora deixa eu te levar para algo ainda mais profundo. A gratidão refina a alma. Quando você aprende a agradecer, você muda a sua percepção. Você começa a ver o propósito onde antes havia problema. Você começa a ver crescimento onde antes havia dor. Você começa a ver Deus onde antes via dificuldade. Porque a gratidão é um exercício da humildade dentro da harmonia que vai levar você a ter uma maior percepção. E isso te eleva. Por isso, humildade dentro da harmonia nos chama para um estilo de vida. Viver com consciência de gratidão. Não apenas em momentos bons, mas em todos os momentos. E isso não é emocional, é um ato espiritual. É uma decisão. É acordar e reconhecer: esse dia é um presente de Deus para mim. É viver entendendo que nada é automático, nada é garantido. Tudo é graça. E aqui entra uma prática poderosa. Antes de qualquer palavra, reconheça. Antes de qualquer atitude, agradeça. Antes de qualquer reação, reflita. Porque isso mantém o seu coração alinhado em humildade dentro da harmonia. Agora, deixa eu te confrontar com algo mais direto. Você tem reclamado mais ou agradecido mais? Você tem visto problemas em tudo ou propósito
em tudo. Você tem resistido ao processo ou aprendido com o processo? Porque suas respostas revelam seu nível de humildade. E Deus não está buscando pessoas que já alcançaram a perfeição. Nós estamos progredindo para a perfeição. Deus está buscando corações ensináveis, que ainda sabe reconhecer que não somos o suficiente, que não somos capazes, que não somos autossuficientes. Deus está procurando corações que manifestem humildade para aprender no processo. Corações que reconhecem, corações que se rendem, corações que desejam aprender. E aqui está a beleza de tudo isso. A humildade mantém você no lugar certo, no padrão certo. A humildade te protege do orgulho, a humildade te protege da queda, a humildade te mantém sensível. E dentro da harmonia, a humildade é essencial, porque quando você é humilde, você não compete, você coopera. Quando você é humilde, você não se exalta, você se prontifica para servir. Quando você é humilde, você não impõe, você aprende cooperando. E isso traz paz. Traz uma paz interior, traz paz nos relacionamentos, traz paz com Deus. Por isso, hoje, o Senhor te chama para ajustar o seu coração, para tirar o peso, para soltar o controle, para parar de resistir e começar a confiar, começar a agradecer, começar a aprender ou reaprender. E que hoje você e eu possamos viver assim, viver com humildade, viver com gratidão, viver com sensibilidade. Porque a humildade dentro da harmonia é isso. É reconhecer a beleza até no processo. É enxergar Deus até na dificuldade. É crescer sem perder o coração. E quando você aprende isso, você não apenas evolui, você vai ter uma transformação. Você vai sofrer uma transformação, mas isso será para o seu bem e para a sua harmonia. A história de hoje, A Humildade Silenciosa, de Fred Roger, A Beleza do Servir. Fred Rogers, ou simplesmente Mister Roger, foi um apresentador de TV infantil nos Estados Unidos, conhecido por seu programa Mister Rogers, que foi ao ar por mais de 30 anos. Fred tinha um estilo extremamente simples, quase tímido. Seu programa não tinha efeitos especiais e nem cenas espetaculares. Era apenas ele falando com as crianças, ensinando sobre gentileza, sentimentos, amizade, empatia, tudo de maneira calma, íntima e respeitosa. Apesar da fama, Fred nunca se viu como uma celebridade. Ele acreditava que o seu trabalho era servir as crianças, especialmente as mais frágeis, as que se sentiam invisíveis. Certa vez foi convidado para receber um prêmio de honra por sua contribuição à televisão. Ao subir ao palco diante de milhares de pessoas, com flashes de câmeras e aplausos, ele não fez um discurso comum. Ele apenas disse: Vamos tirar 10 segundos para pensar nas pessoas que nos ajudaram a ser quem somos? E então ficou em silêncio. O silêncio de Fred criou naquela sala foi um dos momentos mais emocionantes da história da cerimônia. Pessoas começaram a chorar. Em meio a tanta fama e vaidade, ele trouxe a memória de que ninguém chega aonde está, aonde chegou,
sozinho. Fred Roger entendeu que a beleza do seu trabalho não era sobre ele, mas sobre o amor que ele transmitia. Humildade na harmonia é reconhecer que, mesmo quando nossa vida brilha, a luz verdadeira vem de cima, vem de algo maior do que nós mesmos. Não é negar nossos dons, mas usá-los como instrumentos de bondade, com reverência e gratidão. Fred Roger nos ensina que verdadeira grandeza é ser pequeno aos olhos de si mesmo, que quanto maior o alcance, maior a responsabilidade de servir. Que os gestos mais simples, feitos com amor, humildade, geram as mais belas harmonias. Podemos perguntar para nós mesmos hoje: quando sou reconhecido, respondo com humildade ou com orgulho? Lembro das pessoas e circunstâncias que me ajudaram a chegar onde estou? Estou usando meus dons para edificar os outros com respeito e amor? Fica essas interrogações para respondermos a nós mesmos. Vamos à oração? Pai amado, Rei do universo, fonte de toda sabedoria e de toda verdade. Hoje me coloco diante de ti com humildade, reconhecendo que tudo o que sou e tudo o que tenho vem de ti. Nesse dia de humildade dentro da harmonia, ensina-me a viver com um coração grato e submisso à tua vontade. Dá-me olhos para enxergar a tua mão, não apenas nas bênçãos, mas também nas dificuldades. Senhor, quebra em mim todo orgulho, tudo aquilo que está em oculto, toda autossuficiência e toda resistência em aceitar os teus processos. Ensina-me a render com confiança, sabendo que tu és bom em todo o tempo. Que eu aprenda a agradecer, não apenas pelo que compreendo, mas também pelo que ainda não entendo. Que minha alma reconheça que até as restrições e os desafios são instrumentos teus para o meu crescimento. Pai, por meio de Jesus, o Messias, que andou em humildade perfeita diante de ti, molda o meu caráter para que eu reflita essa mesma postura. Que eu não busque exaltação, mas transformação. Que eu não deseje reconhecimento, mas alinhamento contigo. Coloque em mim um coração sensível, capaz de reconhecer minhas falhas sem desespero, de corrigi-las com mansidão e verdade. Purifica minha alma de toda dureza e ensina-me a viver com gratidão constante. Que cada manhã seja recebida como um presente teu e que cada situação da vida seja uma oportunidade de amadurecimento espiritual. Estabelece, Senhor, a obra das minhas mãos e faz de mim alguém que caminha em equilíbrio, sustentado pela humildade e pela confiança em Ti. Hoje eu escolho agradecer, escolho me render, escolho confiar. Em nome de Yeshua, o nosso Messias. Amém. A nossa proclamação de hoje, o nosso decreto: agradecerei por cada detalhe da minha vida. Minha alma será rendida e refinada nas restrições. E cada dificuldade será uma escada para a minha elevação. Que esse dia seja abençoado e cheio de significado para mim e para você. Que Deus te abençoe e até amanhã para o nosso próximo encontro.